seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Dando continuidade em nossos estudos, hoje trazemos o título A Parábola do Trigo e do Joio. O verso áureo está em Jeremias capítulo 23, verso 5, onde diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Objetivo: estudar a parábola do trigo e do joio. Um grande ensinamento de Jesus com destaques interessantes sobre o reino de Deus. Apesar das dificuldades e tribulações que o justo passa, a vida com Jesus é muito boa. Mas a Bíblia fala de um tempo inigualável no reino de Deus, onde somente os justos terão o privilégio de estar. Não haverá mais as calamidades para afligir o seu povo, nem qualquer coisa que cause dor e sofrimento, porque o pecado e a maldição serão tirados da terra, e somente paz e a justiça haverá. Na parábola, veremos o quanto Deus se preocupa conosco e ensina-nos o caminho para não andarmos sem direção. Estamos falando de uma parábola que parece muito simples, mas para muitos é um enigma indecifrável. Nesta parábola, Jesus fala do reino de Deus de uma maneira especial. Cada elemento da palavra tem um significado. E neste estudo vamos ver o que significa cada item nela escrito e como tudo deve ser aplicado em nosso dia a dia. Como dissemos na lição anteriores, Jesus falava por parábolas para que nem todos entendessem sua linguagem. E por que ele fazia isto? Uma das explicações do próprio Cristo era porque eles o ouvia de má vontade. Mateus capítulo 13, verso 13 a 15. Porém, é plano de Deus revelar os seus segredos para que ninguém seja tomado de surpresa na volta de Jesus. Amós diz que ele nada fará sem ter revelado os seus segredos aos profetas, seus servos. Amós capítulo 3, verso 7. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas. Mateus 13, verso 34. Na parábola de hoje, os justos são representados pelo trigo, enquanto os pecadores são comparados ao joio. Jesus revela que o campo, ou seja, o mundo, é o seu reino. Esta é apenas uma das muitas passagens bíblicas que o mundo é citado explicitamente como o reino de Deus. Como se dará o arrebatamento da igreja? Os salvos não serão levados para o céu, como acreditam os defensores da teoria futuristas. Algumas de suas ilustrações chegam a mostrar as pessoas subindo aos céus, voando como se fosse pássaro, enquanto os perdidos ficam sobre a terra se lamentando. Alguns erros chegam a ser grotescos nesta ilustração, se comparadas com a palavra de Jesus. Ao contrário, Jesus afirma que o joio será colhido primeiro e lançado para queimar. O trigo, na verdade, não será retirado definitivamente da terra, nem subirão para o céu, voando como pássaro, mas serão ajuntados no celeiro pelos anjos. Ele enviará os seus anjos que ajuntarão os seus escolhidos. Marcos 13, 27. Aqui, por exemplo, a versão de Jesus acerca do arrebatamento é muito diferente do que o mundo supõe. Jesus afirma que os anjos recolherão os escolhidos dos 4 cantos da terra e os ajuntarão no celeiro, além de dizer que o joio será colhido primeiro. Colhei primeiro o joio. Mateus 13, verso 30. Como entender a expressão de Jesus sobre o reino dos céus?
Nesta parábola, aprendemos também que o reino do céu, na verdade, será instituído aqui mesmo na terra. Observe o que disse Jesus: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mateus 13, 24. Bem, Jesus aqui fala que o reino do céu está sobre o campo. No verso 38, porém, ele diz que este campo é o mundo. Mateus 13, 38. De onde serão colhidos os ímpios e pecadores? Aqui, Jesus revela outro segredo acerca do reino dos céus. Notem que ele nunca afirma que alguém há de ser levado para morar no céu. Pelo contrário, Jesus diz claramente que o joio será colhido do reino. Logo, o reino do qual Cristo fala é o próprio mundo, porque é no mundo que tanto o joio como o trigo estão. No entanto, o joio será colhido primeiro pelos anjos, depois o qual Jesus afirma que é o seu reino. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Mateus 13, verso 41. Entender a parábola de Jesus significa sinônimo de salvação? Não. É um passo indispensável para o aperfeiçoamento da fé. Porém, sem a obediência e o temor de Deus, isto não terá valor. Sem as boas obras, a fé, por mais aperfeiçoada que seja, não tem valor. É preciso adquirir o conhecimento, mas ele só, sem os frutos do Espírito, não produz a salvação. Jesus conclui a parábola dizendo que somente os justos terão o direito de habitar para sempre no reino de Deus. Mateus capítulo 13, verso 43. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus manifestou, mas numa voz mansa e suave, falando com Elias, Deus manifestou. Vejam o quanto a palavra é poderosa quando se trata da palavra do Senhor. E sem alarde o Senhor apareceu, com voz suave a Elias ordenou. Disse Elias: sai para fora, sobe ao monte na presença do Senhor. Com o seu rosto todo coberto, saiu Elias e ao Senhor se apresentou. Então falou o Senhor para o profeta, numa voz mansa, logo após o vendaval. Eu reservei 7.000 homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Eu reservei